Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem por uma das estruturas mais incríveis da vida, mas por um ângulo diferente. Vamos esquecer um pouco o livro de biologia e pensar na célula como se ela fosse um universo completo, uma verdadeira metrópole em miniatura. Então, vamos lá. Imagina só que cada uma dos trilhões de células no nosso corpo é, na verdade, uma cidade super movimentada. Uma cidade com fronteiras bem controladas, usinas de energia, fábricas, um sistema de limpeza e até uma prefeitura. É essa ideia que vai guiar nosso tour hoje. Vamos explorar essa cidade microscópica por dentro. Bom, toda cidade precisa de um limite, de uma fronteira, não é mesmo? E a nossa célula-cidade não é exceção. Nosso passeio começa justamente aí, no limite externo dela. Um lugar com controle de passaporte e tráfego intenso, que a gente conhece como membrana plasmática. E essa fronteira não é um muro de concreto, não. A estrutura dela é o que chamamos de modelo do mosaico fluido. Pensa mais como uma bolha de sabão super tecnológica e inteligente. Ela é feita de uma camada dupla de gordura, os lipídios, e no meio dela flutuam várias proteínas, que funcionam como portões, sensores e guardas. Essa fluidez toda é o que permite que a cidade interaja com o mundo lá fora. É fundamental para a sobrevivência dela. Agora, uma das coisas mais legais é entender como as mercadorias entram e saem dessa cidade. Basicamente, existem dois jeitos. O transporte passivo é como descer um rio de bote. Não gasta energia, é só seguir o fluxo, sempre de onde tem mais para onde tem menos. Já o transporte ativo, esse é como remar contra a correnteza. Exige um gasto de energia na forma de uma molécula chamada ATP para forçar a entrada ou saída de substâncias. Beleza, já passamos pela alfândega, agora vamos para dentro da cidade e ver como as coisas são de fato produzidas. Bem-vindos ao coração industrial da célula, onde tudo é fabricado, processado e despachado. E quem são os operários dessa cidade? São eles, os ribossomos. São estruturas minúsculas, mas com uma função gigantesca. Eles leem as instruções que vêm do centro de comando e montam todas as proteínas. E o mais interessante é que eles estão em todo tipo de célula, das mais simples às mais complexas, fazendo exatamente a mesma coisa. São universais. Esses operários, os ribossomos, trabalham numa enorme linha de montagem, o retículo endoplasmático. A parte que a gente chama de rugosa é cheia de ribossomos e produz as proteínas que vão ser exportadas. Já a parte lisa, que não tem ribossomos, fabrica gorduras e, olha que importante, funciona como o centro de desintoxicação da cidade. É por isso que, por exemplo, o consumo contínuo de álcool ou certos remédios faz essa parte crescer. A cidade literalmente constrói mais centros de desintoxicação para dar conta do recado. É daí que vem a tal da tolerância. Depois de prontos na linha de montagem, os produtos vão para os correios da cidade, o complexo de Golgi. É aqui que proteínas e lipídios recebem os retoques finais, são etiquetados com o endereço de entrega e empacotados em pequenas bolsas, as vesículas. É o Golgi que garante que cada encomenda chegue no lugar certo, seja dentro ou fora da célula. Bom, nenhuma cidade funciona direito se for suja e não tiver luz, certo? Então, agora a gente vai conhecer os serviços essenciais que mantêm a célula limpa, segura e com energia de sobra para trabalhar. Os lisossomos são o centro de reciclagem e o serviço de limpeza da cidade. Eles são cheios de enzimas que digerem quase tudo. Na autofagia, eles desmontam as partes velhas da própria célula, reciclando os componentes. Um exemplo incrível disso é a cauda do girino, que some durante a metamorfose. Ela é inteiramente reabsorvida pelos lisossomos. Já na heterofagia, eles digerem coisas que a célula engole do meio externo. Agora, se os lisossomos são a reciclagem geral, os peroxissomos são a equipe de materiais perigosos, o esquadrão antibombas da célula. Eles são super comuns lá no fígado e nos rins. A função deles é neutralizar substâncias tóxicas. Nesse processo, eles acabam produzindo água oxigenada, que também é tóxica, mas eles mesmos já quebram ela em água e oxigênio, deixando tudo seguro no final. E para toda essa cidade funcionar, da onde vem a energia? A resposta está aqui, nas mitocôndrias, as grandes usinas de força. É dentro delas que acontece a respiração celular, um processo que basicamente queima o nosso alimento usando oxigênio para produzir ATP. E o ATP é a moeda de energia universal da célula, que paga por quase todas as atividades. E aqui vai uma curiosidade fantástica sobre essas usinas de energia. Todo o DNA que existe dentro das nossas mitocôndrias, a gente herda exclusivamente da nossa mãe. As mitocôndrias que vêm no espermatozoide são descartadas logo depois da fecundação. Ou seja, nesse quesito, somos todos cópias da nossa mãe.
Muito bem, chegamos agora ao coração da cidade, o centro de tudo. A prefeitura, a biblioteca central, o lugar onde todas as plantas, leis e decisões importantes estão guardadas. Bem-vindos ao centro de comando, o núcleo. O núcleo é uma verdadeira fortaleza. Ele tem uma muralha dupla, o envelope nuclear, cheia de portões que controlam o que entra e o que sai. Lá dentro tem um tipo de gel, o nucleoplasma, e o mais importante, a cromatina, que é onde está todo o projeto mestre da cidade, o DNA. E tem também o nucleolo, que é basicamente a fábrica onde os operários da cidade, os ribossomos, são construídos. Então, o que é exatamente essa cromatina? Pensa que o DNA é um fio gigantesco de informação. Para caber dentro do núcleo, ele precisa ser compactado de um jeito muito organizado, enrolado em proteínas, como se fosse linha num carretel. Quando a célula está só trabalhando, essa biblioteca de DNA fica mais soltinha para poder ser lida. Uma cidade que funciona bem precisa crescer, se consertar e, claro, se multiplicar. Agora, vamos ver o processo fascinante que permite que a nossa célula-cidade se expanda, a divisão celular. A mitose é o processo que faz uma célula virar duas. E não é de qualquer jeito, é uma dança perfeitamente coreografada. Primeiro, os projetos, os cromossomos, são copiados e se enrolam até ficarem bem compactos. Depois, eles se alinham bem no meio da célula, numa fila perfeita. Em seguida, as cópias idênticas são puxadas, cada uma para um lado. E por fim, a célula se divide ao meio, criando duas novas células filhas igualzinhas à original. Mas muita atenção aqui, porque nem toda divisão celular é para criar clones. É fundamental não confundir mitose com meiose. A mitose que a gente acabou de ver serve para o corpo crescer e se consertar. Já a meiose só acontece em um lugar específico, nas gônadas, e tem um único objetivo: criar as células sexuais, os gametas. O resultado dela é completamente diferente. 4 células únicas, cada uma com metade da informação genética. Chegando ao fim do nosso tour, a grande lição que fica é a da cooperação. Uma célula não é só um amontoado de peças. Cada parte, cada organela, tem sua função e trabalha em uma harmonia perfeita com todas as outras. É um sistema autossuficiente de uma complexidade que é simplesmente de cair o queixo. E isso nos leva a uma última reflexão. Se cada um de nós é uma comunidade de trilhões dessas cidades vivas, trabalhando juntas com essa precisão absurda, o que isso realmente nos diz sobre o que é a vida? O que essa organização em tantas escalas, da molécula ao organismo, revela sobre a própria essência de estar vivo?